A sinistra criatura que ameaçou levar meus irmãos. O mistério do oculto e inexplicável. A escuridão se instalou de repente, cobrindo a periferia de São Paulo como um manto pesado. Ana, com apenas 16 anos, sentiu o coração pulsando como um tambor em sua caixa torácica, enquanto os risos estranhos e desconexos das sombras pareciam dançar ao redor da casa. Os sons vinham do mato ao lado, um lugar que deveria ser seguro, mas que agora parecia ser um portal para o terror. Com seu olhar protetor sobre Mateus e Lúcia, seus irmãos mais novos, Ana teve certeza de que algo estava muito errado. Aquelas vozes não eram de jovens, eram sussurros frios, sussurrando os nomes dos dois como se entrelaçassem suas almas em um convite macabro. Ana fechou a janela, tentando ignorar o peso da inquietação em seu peito. A rotina já era tensa, marcada pela violência nas ruas e pelas olhadas desconfiadas dos vizinhos. Sua mãe estava sempre longe, ocupada no hospital, e os vultos que se moviam lentamente pelas ruas deixavam claro que segurança era um luxo que eles não podiam ter. Mas Ana era forte, era o pilar da família. A casa precisava ser protegida. No entanto, a escuridão daquela noite insistia em sussurrar, como se as sombras quisessem arrastá-los para um infinito sem fim. Na madrugada, um grito cortou o silêncio como uma faca, e Ana acordou com uma sensação gelada na espinha. Uma sombra se formou ao lado da sua janela, uma figura grotesca que se contorcia de forma indevida, os olhos reluzentes devorando a luz da lua. «Venha, crianças, brinquedos, aventuras!» A criatura sussurrou, sua voz como vidro quebrado. Mateus e Lúcia estavam ali, dormindo, inocentes. O instinto de proteção de Ana explodiu dentro dela, e ao se erguer, a figura se desvaneceu em um estalo, deixando para trás um perfume azedo, um fedor que fazia seu estômago revirar. O desespero tomou conta, ela precisava fazer algo, e rápido. Tentou buscar ajuda, mas encontrou indiferença. Mais uma adolescente fazendo barulho, disseram os policiais sempre desinteressados. Não havia união em sua comunidade, só reclamações vazias. As vozes ecoavam em sua mente, e ela não podia ignorar o vizinho, o Sr. Alvim, que sempre tinha um olhar sinistro por trás de seu sorriso amável. Ana começou a investigar, cavando fundo em um passado que não se encaixava com a vida tranquila que eles levavam. Os segredos da linhagem de seu vizinho podiam estar relacionados ao que a ameaçava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. As noites se tornaram um campo de batalha e as visões da criatura se intensificaram. A cada dia, novas promessas sedutoras surgiam em noites caladas. O cheiro azedo assombrava a casa a ponto de tornar cada respiração um desafio. Quando, na madrugada de um aniversário, um grito sufocado ecoou do quarto de Mateus, o pânico tomou conta. O mesmo sussurro familiar ressoou. «Venha brincar, venha!» Ana ficou paralisada, com as mãos tremendo, a decisão a cercando. Ela estava prestes a cruzar uma linha que jamais soubera que existia. Mais que uma luta contra um ser do além, era um confronto contra o passado oculto de sua linhagem. De repente, a figura grotesca poderia não ser apenas uma ameaça, mas um eco das suas origens. Até onde Ana iria para salvar os irmãos? Quando a sombra avançou, ela percebeu que o verdadeiro terror não era a criatura, mas a escolha entre manter a família ou desvendar um legado que poderia destruí-los para sempre. O que estava por vir poderia ser o fim ou o início de tudo. Ana não conseguia mais distinguir o sonho da realidade. As noites tinham se convertido em um pesadelo contínuo, repleto de sussurros incômodos e a presença opressiva da criatura. Um dia, enquanto tentava encontrar um lugar seguro, uma lembrança distorcida surgiu em sua mente.
O velho diário de sua mãe, guardado em uma caixa empoeirada no sótão. Ele poderia possuir respostas, pistas sobre a natureza mórbida que maculava sua família. Com um impulso desesperado, ela subiu as escadas rangentes. Cada degrau emitia um lamento, como se a casa tentasse alertá-la do que estava por vir. O sótão tinha um cheiro de mofo, misturado ao odor de coisas esquecidas. Raquel, sua mãe, sempre disse que ali estavam guardadas as histórias e segredos da família. Ana sentiu um calafrio, mas não havia volta. Ela puxou a caixa, coberta de teias de aranha, e a abriu com cuidado. Dentro, o diário parecia mais do que um simples caderno. A capa desgastada quase parecia pulsar nas mãos de Ana. Ao abrir, letras em uma caligrafia apressada dançavam diante dela. Os demônios pactuados não descansam, os filhos da linhagem têm um destino sombrio. A cada página, sentia a dor e o desespero da mãe se manifestando através das palavras. As informações eram inquietantes. Relacionamentos estranhos e rituais ancestrais pintaram um quadro aterrador, revelando uma conexão direta entre a família de Ana e a criatura. Um pacto, talvez um sacrifício. O medo crescia como uma sombra em seu coração. Mas, no meio de tudo, uma frase se destacou. A liberdade reside na união dos três. Nos momentos mais sombrios de uma noite inacabável, Ana foi tomada por uma ideia. Se as crianças precisavam ser unidas, ela precisaria encontrá-los. Um plano começou a tomar forma, mas à medida que ela descia as escadas, sons estrondosos ecoaram. Um estrondo conhecido, seguido por um grito de Mateus. O estômago dela se revirou enquanto ela corria, as páginas do diário ainda frescas em sua memória. No quarto, Mateus estava sentado na cama, tremendo, com os olhos arregalados, encarando um canto da sala. Lúcia, em um estado de transe, repetia as mesmas palavras. Vamos brincar, crianças. Venha cá. O rosto dela estava pálido, quase fazendo sombra às paredes. Lúcia, não! Olhe para mim! Ana gritou, mas as vozes a impedem de ser ouvida. O ar estava pesado, como se a própria casa estivesse sufocando. Ana se aproximou, desesperada. A figura grotesca emergiu das sombras, com o sorriso deformado brilhando em um brilho espectral. Uma união, um sacrifício, crianças. Venham, o jogo começa agora. Ana sentiu a adrenalina disparar em suas veias. A energia que pulsava no local ficou quase palpável. Ela percebeu que aquele podia ser seu último ato de bravura, mas não sem lutar. O diário, agora em suas mãos, poderia ser a chave. Janela da verdade se abrindo, unam-se ou o fim se aproxima, sussurrou uma voz interna. Mas, antes que pudesse agir, um estrondo incontrolável reverberou pela casa. A luz piscou e as paredes pareceram se contorcer. Em um instante, tudo ficou em silêncio absoluto. A criatura parecia hesitar. Que poder tinha aquele diário sobre ela? Ana pegou as mãos de Mateus e Lúcia, unindo-se em um círculo, as palavras do diário em seus lábios. O que aconteceria a seguir? Poderiam eles quebrar o ciclo infernal ou apenas alimentar a escuridão? A escolha era deles, e o destino da família pesava no ar, palpável como a própria noite. Então, um grito distante ecoou do exterior. Ana, você não pode escapar! Era o Sr. Alvim, sua figura se destacando entre as sombras, com um olhar que prometia revelações sombrias e um futuro aterrador. Ana congelou, a pergunta pairando no ar. Quem realmente era o inimigo? Ana hesitou. O olhar do Sr. Alvim a queimava, como se ele estivesse conhecendo cada canto de sua aula. Seu coração, pulsando freneticamente, parecia gritar por socorro. A atmosfera ao redor se tornara pesada, como um manto escuro envolvendo tudo. Mateus, ainda tremendo, entrelaçou os dedos aos de Ana e Lúcia. O que vamos fazer? Perguntou, a voz trêmula. A fragilidade infantil de Mateus, em meio ao caos, penetrava fundo no coração de Ana, que se esforçava para manter a calma. Precisamos nos unir, lembra? Ana falou, tentando transmitir uma confiança que não sentia. As palavras do diário, eles podem nos salvar. A criatura agora projetava sua sombra sobre eles, seus olhos brilhantes, como lanternas perdidas na escuridão.
Os três, unidos, sussurrou Lúcia, com um olhar distante, quase vacilante. Desde a primeira vez que a palavra foi dita, já estamos. Mas a frase foi interrompida por um uivo sibilante que cortou o silêncio. Era o som da criatura se movendo, cada passo ecoando como se a própria casa tremesse. O diário em suas mãos parecia vibrar, a energia implorando para ser liberada. Ana recordou a frase que ficara presa em sua mente. A liberdade reside na união dos três. Com um impulso, ela pressionou o diário contra o peito. "Deixe-nos em paz!" gritou com todas as forças. O desespero desenhado em seu rosto se refletiu nas faces de seus irmãos. A criatura hesitou e um lampejo de esperança passou por ela. De repente, as sombras ao redor deles começavam a se contorcer. O espaço parecia se fragmentar e uma luz tênue emanou do diário. Ana começou a recitar as palavras. "Janela da verdade, se abrindo, unam-se ou o fim se aproxima." As sombras dançaram, reagindo à invocação. A luz cresceu, cada vez mais intensa, e os olhos da criatura se estreitaram, transbordando de raiva. Ela avançou mais rápido, mas ainda assim, Ana e os irmãos permaneceram firmes, as mãos entrelaçadas. Mas algo estava errado. A luz ao redor parecia afetar a própria estrutura da casa. Portas se abrindo e fechando, janelas quebrando como se uma tempestade estivesse prestes a se desatar. O senhor Alvim, ainda parado na entrada, parecia satisfeito? Um sorriso sombrio brotou em seus lábios. Ele não estava ali para ajudar, mas para ver a destruição acontecer. "Vocês são apenas pequenas peças neste quebra-cabeça. O verdadeiro sacrifício será mais saboroso." A voz dele ecoou. A criatura, agora parecendo mais furiosa, soltou um grito que parecia atravessar a alma de Ana e seus irmãos. Ana sabia que não poderia hesitar. Ela focou a energia do diário, canalizando-a para os pequenos corpos à sua volta. "Mateus, Lúcia, fiquem perto de mim. Precisamos fazer isso juntos." Então, com um grito frustrado, a figura grotesca lançou-se sobre eles. O mundo ao redor parecia girar. Os três começaram a recitar as palavras do diário em uníssono, coração aos gritos, empurrando a energia contra a criatura. "Nós não somos suas vítimas, nós somos a união." A luz explodiu em um clarão ofuscante. Ana sentiu o corpo se erguer, como se estivesse flutuando. E então, o silêncio. O ambiente ficou morno, um vácuo de expectativa que fazia o ar pesar. Será que conseguiram quebrar a maldição? Mas, enquanto a tensão se dissipava, um novo som começou a ecoar. Uma risada, estridente e cortante. E entre as sombras, a expressão do senhor Alvim mudou, e ele sussurrou. O jogo apenas começou. O coração de Ana gelou. O que mais estava por vir? Ana estava paralisada. O riso do senhor Alvim se transformou em uma metáfora do próprio terror, como se a casa respirasse e se alimentasse daquele medo. As sombras começaram a se agitar, formando contornos grotescos e distorcidos que cercavam os três irmãos. A luz do diário os protegia, mas era evidente que a batalha estava longe de terminar. Ele está rindo de nós!" Mateus exclamou, os olhos arregalados. O desespero agora se manifestava em forma de lágrimas que escorriam por seu rosto. Lúcia o apertou com mais força, tentando dar algum conforto. No entanto, Ana sentiu a intensidade da escuridão se aproximando. A criatura se movia com uma agilidade sobrenatural, os olhos brilhando de malevolência. "Ana, o que fazemos?" Lúcia questionou, a voz quase um sussurro. A urgência da situação se manifestava na palpitação acelerada dos corações. Ana buscou na sua mente pelas palavras do diário. "Precisamos retomar o controle!" gritou, e nesse momento decidiu que enfrentariam o senhor Alvim de frente. As palavras que recitamos não eram apenas um feitiço, eram um pacto. O sorriso do homem se alargou, revelando dentes amarelos e afiados. "Um pacto? Tão ingênuos! É de sacrifício que eu falo. O verdadeiro poder exige mais do que palavras vazias." Silêncio. Ana sentiu o peso da mensagem, como um eco na mente. O que eles teriam que pagar? Seu instinto gritou para que recuassem, mas a determinação os unia. A verdade estava nas palavras do diário.
Ou seria a ilusão de algo que nunca estariam preparados para encarar? A criatura, agora mais furiosa do que nunca, parecia ganhar força com cada segundo que passava. A luz do diário começou a oscilar, como se tentasse resistir ao avanço do mal. Ana, em uma explosão de coragem, ergueu o diário acima da cabeça. Usem a conexão que temos, é hora de enfrentá-los juntos. Com isso, ela e seus irmãos se uniram novamente, formando um triângulo. O diário pulsava em suas mãos, seus corações acelerando em uníssono. Nós somos mais fortes juntos, gritaram em coro. As palavras ecoaram como um grito de guerra, fazendo com que a criatura hesitasse. Mas o Sr. Alvin não estava disposto a se render. Com um movimento rápido, ele estalou os dedos. As paredes da casa começaram a tremer e ao redor deles as sombras tomaram a forma de figuras que se lamentavam, vultos em um turbilhão de desespero. A verdade é muito mais perturbadora do que vocês imaginam. A escolha é simples. Façam o que eu quero ou paguem um preço alto. A voz dele ressoava como um trovão, reverberando na consciência dos três. Ana assimilou cada palavra, um nó se formando em seu estômago. E ao olhar para Mateus e Lúcia, percebeu que o medo não deveria dominar. Ao contrário, deveriam controlá-lo. Não vamos deixar que ele nos divida. O que devemos fazer para retomar tudo isso? E nesse momento, enquanto os três se concentravam, o diário pulou em suas mãos. Uma onda de energia envolveu o ambiente, fazendo com que a casa parecesse vibrar com cada instinto dos filhos. A resposta está dentro de vocês. A criatura sussurrou agora com uma voz que parecia ser todas as vozes transmitidas pela casa. Para verdadeiramente derrotar o mal, você deve enfrentar seu próprio eu primeiro. Ana sentiu o coração parar, olhares trocados, medo e iluminação. A batalha agora se desenhava em um terreno dentro de si mesmos. O que poderiam descobrir? O que seria preciso sacrificar? Mas antes que qualquer resposta pudesse ser encontrada, uma porta se abriu no canto da sala, uma passagem para a escuridão. E com isso, a risada do Sr. Alvin ecoou mais uma vez, em um tom de triunfo. Querem me enfrentar? Comecem por aqui, ele sussurrou, e então a porta se fechou, levando com ela uma promessa de segredos obscuros, dolorosos e necessários. O que havia atrás daquelas sombras poderia ser a chave para suas almas ou a condenação final. Ana não hesitou. O coração pulsando descontroladamente, ela olhou para os irmãos. Precisamos saber o que está lá, disse, a voz tremenda entre o medo e a determinação. Mateus balançou a cabeça, mas Lúcia, com os olhos fixos na porta fechada, sussurrou. E se for o fim? E se não conseguirmos voltar? Só podemos descobrir se tentarmos. Ana fez força para parecer confiante. Ao redor deles, as sombras continuavam a se contorcer, parecendo mais perto a cada batida de seu coração. Se o Sr. Alvin falou sobre enfrentar nossos medos, talvez isso seja o que precisamos fazer. Mateus respirou fundo e se aproximou dela. Vamos juntos. Os três irmãos entrelaçaram as mãos e, juntos, caminharam em direção à porta. Assim que se aproximaram, o ar pareceu se tornar mais denso, carregado de uma energia quase palpável. Ana sentiu um frio intenso percorrer sua espinha. 1, 2 e 3, gritou Ana, e empurrou a porta. O esforço foi em vão, estava trancada por uma força invisível e implacável. O eco da risada do Sr. Alvin reverberava nas paredes, fazendo-a sentir-se pequena e vulnerável. Vamos tentar novamente, mas com mais força, Lúcia sugeriu, e novamente se prepararam. Desta vez, não apenas empurraram, mas se jogaram contra a porta com toda a força que tinham. O impacto foi brutal. A madeira tremeluz e, por um instante, pareceram estar fazendo progresso. Então, a porta se abriu de uma só vez, revelando um corredor escuro e estreito, repleto de um cheiro de mofo e algo mais sutilmente horrendo. Silêncio absoluto. Aqui está a dor escondida, disse Mateus, um tremor na voz. Não havia volta. Eles já haviam cruzado o limiar. Os irmãos adentraram o corredor, e cada passo que davam fazia o chão ranger como se protestasse contra sua presença.
As paredes eram empoeiradas e fotos emolduradas de rostos desbotados pareciam segui-los com um olhar de profundo desencanto. No que estamos nos metendo? Murmurou Lúcia, enquanto tocava uma das paredes. O toque ativou um brilho fraco que iluminou um fragmento da passagem. As sombras dançaram e uma nova visão apareceu diante deles. Cenas de memórias antigas, momentos felizes de suas vidas, mas incrivelmente distorcidos. Os rostos de seus pais riam, mas em segundos passavam a expressões de desespero e dor. Ana franziu a testa, o medo se misturando a um reconhecimento sombrio. "O que é isso?" questionou ela em voz baixa. "Eles estão nos mostrando..." Mateus hesitou. "As escolhas que fizemos, os erros." Uma voz, um eco tênue e familiar, começou a murmurar, sussurrando verdades abafadas que eles sempre tentaram ignorar. Ana viu o rosto de Alvin espreitar de volta, a expressão dele uma leitura de satisfação maligna. O passado retorna para assombrá-los, sabem disso? Que tal reavivar suas lembranças mais doídas? Ou será que preferem encarar as sombras que deixaram para trás? Ele zombou. A pressão aumentou. Ana olhou para os irmãos, e a verdade do que Alvin dizia começava a se formar em seu interior. O que eles esconderam, o que realmente temiam. Sussurros agora tomavam espaço em suas mentes como serpentes a se contorcer. "Acho que não estamos prontos para isso", Lúcia admitiu, a voz trêmula de pânico. Mas antes que pudesse recuar, a visão mudou. Uma nova porta se abriu na escuridão à frente. Era um portal, envolto em uma luz avermelhada, pulsando como o batimento de um coração. "Aquilo é uma armadilha! Não podemos ir!" Mateus gritou, mas já estava tarde demais. O fascínio pela luz os puxou, como se estivessem presos em um feitiço hipnótico. E assim, em um momento, agora sem controle, eles foram tragados para dentro daquele novo espaço. Uma sala ampla, repleta de rostos conhecidos, sombras e ecos de vozes que ecoavam em ecos distorcidos. E no centro, uma figura envolta em escuridão. Alvin esperava por eles, um sorriso de satisfatório triunfo em seu rosto. "Bem-vindos ao seu verdadeiro eu", sussurrou, e a casa inteira pareceu se contraírem como se celebrasse seu ingresso na escuridão. Era o instante que mudaria tudo. O que eles realmente estavam dispostos a perder para escapar daquela armadilha? A luz avermelhada pulsava, e Ana, Mateus e Lúcia se sentiam como se estivessem suspensos em uma rede de sombras, incapazes de escapar da presença opressiva de Alvin. A atmosfera na sala estava carregada, como se o ar fosse feito de um líquido espesso que dificultava a respiração. Alvin se movia com uma suavidade desconcertante, como um gato que se prepara para atacar, os olhos fixos nos irmãos. "Vocês vieram até aqui em busca de respostas, não foi?" Ele provocou, a voz dele melodiosa, mas preenchida com um veneno sutil. "Vamos descobrir juntos o que realmente assombra suas almas." Ana agarrou a mão de Lúcia com força, sentindo seu próprio coração acelerar. "O que você quer de nós?" desafiou, tentando manter a voz firme, embora o pânico ameaçasse subjugá-la. "O que todos querem, minha querida? A verdade", disse Alvin, enquanto estendia a mão, indicando um painel na parede que se iluminou, revelando imagens em movimento. Eram visões rápidas dos erros cometidos por cada um deles, brigas familiares, traições, momentos de fraqueza. Cada cena era como um golpe, uma punhalada na memória. O passado é como um espelho quebrado. Vocês não podem escapar das suas próprias reflexões. A risada dele ecoou, indo e vindo como um vento gelado. Mateus, sentindo-se sufocado, deu um passo à frente. "Nós não temos medo de encarar o que fizemos. Vamos acabar com isso." O desafio em sua voz estava lá, mas uma fraqueza pulsava sobre a superfície. "Ah, mas a verdadeira questão é se vocês podem suportar o que encontram", Alvin disse, seu sorriso se ampliando, mostrando dentes afiados. "É fácil ser corajoso quando se conhece o resultado. A resposta que vocês buscam pode ser o que temem mais." Lúcia, sem conseguir desviar o olhar das imagens, viu-se sendo puxada, buscando coragem em suas feições. "Precisamos sair daqui!" gritou.
Mas a criatura não parecia disposta a deixá-los partir tão facilmente. Ela fez um movimento brusco e as luzes avermelhadas da sala se tornaram ainda mais intensas, como se estivessem prestes a se apagar. Alvin, mais uma vez, estava se transformando na figura, o manipulador das sombras, mas agora seu olhar traía o medo. Ele recuou descontrolado. Não, vocês não sabem o que estão provocando. A criatura avançou, a névoa ao seu redor se espessando, envolvendo Alvin em uma dançante escuridão. Com isso, as sombras na sala pareciam ganhar vida própria, se retorcendo e se moldando como serpentes prontas para atacar. Saia! Mateus gritou. Fique longe da gente! Mas, com cada palavra, a criatura parecia se alimentar de seu medo. O ar tornou-se insuportável, prendendo a respiração deles, enquanto Ana e Lúcia lutavam para se manterem em pé. O que estava acontecendo ali? Era como se a sala estivesse se desintegrando, as paredes começando a se despedaçar. Está tudo bem, estamos juntos, Ana disse, buscando fortalecer a determinação de todos. Mas seu coração estava afundando, a esperança escorrendo de suas mãos como areia fina. De repente, a criatura parou. Com um gesto lento, seus braços se levantaram, e de seus dedos caíam sombras que pareciam ganhar forma. Cada fragmento sombrio começou a se organizar, revelando imagens, momentos tristes, traições e as memórias mais dolorosas de suas vidas. Vocês pensaram que poderiam escapar de quem realmente são? A voz sibilante ecoou. Aqui estão suas fraquezas. Acompanhem-me e eu mostrarei a verdade absoluta. Ana queria gritar. A dor das lembranças invadia sua mente como uma chama voraz. Lúcia se afastou, lutando para não ceder aos sentimentos que a atormentavam. Deixe-nos em paz! Ela gritou, a voz tremendo de emoção. Não somos definidas pelos nossos erros. E o que você fará com isso? A resposta cortante da criatura rompendo o ar pesado. A solidão é seu destino. Este lugar é onde os perdedores se reúnem. Alvin sorriu, mas sua felicidade era falsa. Ele parecia ter compreendido que não tinha controle sobre a situação, que a criatura estava ali por um propósito ainda mais obscuro. Vocês precisam sair agora. A verdade não é algo que queiram revelar. Mas já era tarde demais. As sombras começaram a rir, uma risada que marcava a derrota, e a sala foi iluminada por um feixe ofuscante que fez com que todos se cobrissem os olhos. Quando puderam abrir novamente, tudo havia mudado. Eles estavam em um outro lugar. O que parecia ser a mesma sala estava agora sombria, envolta por um mistério mais profundo. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, e os gritos das almas perdidas ecoavam, criando uma sinfonia de dor áspera. Para onde nós viemos? Sussurrou Lúcia, o terror se alargando em seus olhos. E enquanto eles tentavam compreender sua nova realidade, a figura encapuzada estava ali novamente, mais próxima. Agora, na escuridão, revelava um rosto que não teriam ousado imaginar. Era como se sua própria refletida. Uma versão distorcida e aterrorizante deles mesmos. Vocês estão prontos para a verdadeira verdade? O coração de Ana afundava. A verdade que temiam estava prestes a ser revelada, e isso poderia ser o início do fim. O que mais poderia esperar por eles nas trevas da sua própria criação? O frio na sala parecia ter se solidificado em algo palpável, como se uma névoa invisível estivesse espessa, comprimindo o peito de cada um deles. Ana sentiu os olhos da criatura a perfurarem, como se buscassem as falhas mais profundas em sua alma. O que era essa verdade que tanto a perturbava? Saibam que cada ato, cada escolha, traz consequências. A voz sibilante da criatura reverberou, e cada palavra parecia vibrar em seus ossos. O que estão prestes a testemunhar não é apenas um reflexo, mas a essência do que são. Mateus, apesar do pânico assolador, tentou se manter firme. O que você quer de nós? Ele perguntou, sentindo a esperança se esgueirar em meio à tensão. Quero que vocês vejam. Respondeu a criatura, com um gesto fluido das mãos. Várias figuras começaram a emergir das sombras. Eram eles mesmos, mas versões passadas e distorcidas, atoladas nas hecatombes de suas memórias. Cada uma parecia vivenciar um momento de dor avassaladora. O que é isso?
Lúcia gritou, cobrindo o rosto ao ver seu eu do passado tentando salvá-lo em uma cena que havia sido apagada por tempos de sofrimento. A imagem se repetia, de uma forma cruel, mostrando seu lado mais frágil. Cada um deles compartilhava a mesma vergonha e angústia. Esses são os ecos de suas vidas. A criatura proferiu, os olhos brilhando com uma malevolência satisfatória. Vocês não podem escapar de quem foram. Cada escolha, cada erro se reflete em vocês. Ana sentiu como se o chão estivesse se desintegrando sob seus pés. Cada imagem mostrava um aspecto dela que ela preferiria esquecer. Ela queria gritar, mas a voz se perdeu entre os ecos enervantes das sombras. Havia amor, sussurrou Mateus, sua voz tremendo. Eu fiz tudo por amor, mas a fraqueza em suas palavras era palpável. Ele estava enfrentando suas próprias decisões e medições distorcidas, presas à culpa. E o amor não é suficiente quando você se torna quem não reconhece. A criatura continuou, avançando como uma sombra viva. Vocês devem se lembrar da dor que infligiram, da luta que perderam. Vão escapar de seus próprios demônios? Uma onda de desespero atingiu Lúcia. Ela olhou para a figura distorcida ao seu lado, um reflexo de uma jovem que já havia deixado a esperança de lado. Isso não é verdade, somos mais que isso, ela gritou, embora a dúvida começasse a entrar em sua mente. Então, algo inusitado aconteceu. A figura encapuzada parou, e o riso sombrio que preenchia a sala silenciou. Ah, mas será que são mesmo? Ou só desejam acreditar numa liberdade que nunca conheceram? A atmosfera começou a tremer, como se o espaço ao redor estivesse se contorcendo. Os símbolos nas paredes começaram a brilhar, enviando uma reverberação que fazia a sala pulsar como um coração febril. As sombras pareciam sufocantes, uma maré negra crescente. Não! Ana exclamou. Não podemos permitir que isso nos controle. Nesse momento, elas começaram a se unir, mesmo sob a pressão da dor refletida. A determinação surgiu entre eles, como uma luz tênue nas trevas. Mas o foco da criatura estava fixo. Vocês acham que podem mudar? Estão dispostos a enfrentar a verdade? A escolha é sua, ela disse, fazendo com que a sala começasse a se desfazer, como se estivessem à beira de uma nova realidade. Antes que pudessem responder, um estrondo se fez ouvir. O chão começou a se abrir, sugando tudo para um abismo sem fim. A criatura estendeu as mãos e seus olhos brilhavam como estrelas em uma noite sem luz. Escolham agora, o passado ou o futuro, a verdade ou a ilusão. As vozes dentro dele se misturaram em um clamor agonizante. Mateus agarrou as mãos das irmãs e a escolha estava prestes a ser feita. O que viriam a descobrir poderia destruir tudo o que conheciam. E assim, em meio ao caos e à incerteza, a pergunta final ecoou nas trevas. Qual será o preço a pagar por enfrentar suas verdades mais sombrias? A escuridão começou a girar ao redor deles, como um tornado macabro, sugando as últimas esperanças de redenção. Ana sentiu a mão de Mateus apertá-la com força, e numa mescla de pavor e determinação, decidiu que não ia deixar tudo se desfazer. Era a hora de enfrentar os horrores que estavam se materializando. Vamos, precisamos sair daqui, gritou Lúcia, mas a sala continuava a se desintegrar sob seus pés. O eco da risada da criatura se misturava ao som do chão se rompendo, uma sinfonia de desespero. Não podemos deixar que ela nos domine, Mateus declarou, tentando encorajar as irmãs. Sua voz soava firme, mas seu olhar traía o medo. O que aconteceria se escolhessem a verdade? Seria melhor enfrentar o abismo ou deixar-se levar pela ilusão? As figuras distorcidas, seus eus tempos atrás, continuavam a se retorcer nas sombras. Ana se lembrou de seus próprios fracassos, de como havia se escondido do passado, como se isso pudesse proteger sua alma. O calor do arrependimento consumia seu peito, mas ao mesmo tempo uma chama de revolta nasceu. Chega, isso não vai nos deter. A criatura parou por um instante, como se tivesse sido atingida por um raio. O brilho maligno em seus olhos diminuiu. Vocês acreditam que podem mudar, não é? Mas a mudança exige um preço. As sombras não se afastam sem que algo seja oferecido. Ana trocou olhares com Mateus e Lúcia.
Se havia um preço a pagar, estariam prontos para enfrentá-lo? O chão sob eles se tornava um vórtice cada vez mais profundo e aterrorizante, começando a engolir seus limites. Eu não vou carregar mais esse fardo, Ana gritou, sua voz cortando o ambiente pesado. Estamos prontos para enfrentar o que somos. À medida que pronunciava as palavras, cada sombra parecia hesitar, mas a criatura sorriu com malícia. Coragem e desespero andam de mãos dadas. Mas digam-me, o que estão dispostos a sacrificar? Os 3 irmãos sentiram um arrepio geral. O que significava essa pergunta? Subitamente, a atmosfera se iluminou com um brilho fantasmagórico. Imagens de seu passado começaram a se sobrepor, revelando momentos muito pessoais, decisões erradas, segredos obscuros e sonhos despedaçados. Cada um deles viu um futuro que poderia ter, se não fosse por suas escolhas. Estamos aqui, juntos, nós podemos lidar com isso, declarou Lúcia, a voz ecoando determinada. De repente, uma ideia surgiu em sua mente. E se o amor, aquele mesmo amor que Mateus lutou para resgatar, fosse a chave para sair dali? A criatura pareceu perceber essa transformação. Ah, finalmente! Vocês toparam com o cerne do problema. Então, o que farão? Sacrificariam esse amor em nome da verdade? As sombras começaram a se agitar, aumentando a intensidade do desespero que permeava o ar. Ana e Mateus trocaram um olhar intenso, como se pudessem ler a mente um do outro. Venha o que vier, enfrentariam juntas. Não podemos sacrificar o que mais amamos. Precisamos de tudo isso para encontrar a liberdade, disse Mateus, sua voz mais forte. O chão sob eles tremia, mas eles estavam prontos. A criatura sorriu de forma grotesca, como se tivesse engolido um dia inteiro de tragédias. Então, preparem-se. O custo será muito mais alto do que imaginam. Num piscar de olhos, a sala explodiu em cores e sons, uma verdadeira tempestade de sentimentos. O abismo se abria ainda mais sob seus pés e, de repente, tudo girou à sua volta. Eles não sabiam o que escolher. A verdade ainda era uma opção, mas seria possível encarar tudo isso e seguir em frente? Com um último grito coletivo, que ecoou slovo um lamento em seu coração partido, eles se uniram, mas o que viriam a descobrir estava prestes a se revelar diante deles. A única certeza era que a escolha deles poderia mudá-los para sempre. E assim, em meio à violência das sombras, um novo dilema surgia. Qual sombra eles teriam que enfrentar para que o amor pudesse prevalecer? Ana sentia o peso da responsabilidade nas costas, enquanto a sala girava em um vórtice de sombras. O calor da adrenalina pulsava em suas veias, e ao olhar para Mateus e Lúcia, viu que seus rostos estavam marcados pela determinação e pelo medo. Temos que ser mais fortes do que nunca, gritou, tentando dissipar a escuridão que parecia dançar ao redor deles. A figura encapuzada avançou novamente, e a risada maligna ecoou na sala, enquanto as sombras se tornavam cada vez mais opressivas. Vocês não podem escapar de si mesmos, a verdade os consumirá. As palavras do ser soaram como um alerta, um eco da dor que cada um carregava. Agora que chegamos até aqui, é hora de enfrentá-la, disse Ana com firmeza, sentindo a força da união entre eles. Não podemos deixar que a culpa ou o medo nos definam. Mateus assentiu, olhando intensamente nos olhos da irmã. Lúcia, segurando as manos de ambos, respirou fundo. Estamos juntos, sempre, afirmou Lúcia, a voz cheia de coragem. Os irmãos se uniram, formando um círculo onde a luz do amor fluía entre eles. Vamos usar isso, gritou Mateus, levantando a cabeça, cada um deles se lembrando das memórias felizes que compartilhavam. Nos momentos mais sombrios, eles sempre se apoiaram. Nós não permitiremos que isso ocorra. Convencidos de que a força da união poderia quebrar a maldição, começaram a recitar juntos as palavras do diário, invocando a luz das suas melhores lembranças. Nós somos mais do que nossos erros. Nós somos uma família. As palavras ecoaram como um mantra, cada sílaba sutilmente moldando a realidade. E então, numa fração de segundo, tudo mudou.
A criatura hesitou, um tremor passando por sua forma distorcida. As sombras, antes ameaçadoras, começaram a recuar diante da luz infantil e pura que emanava dos irmãos. Os ecos das memórias se transformavam em novos sussurros de esperança. "Saia de nossas vidas!" gritou Ana, a força de sua voz cortando o ar como faca. Com a união fortalecida, eles sentiam o poder crescendo. Eles não estavam sozinhos, eram um só. A figura, que antes era aterrorizante, agora vacilava, como se o espaço ao seu redor estivesse em colapso. Juntas, as memórias gravadas em seus corações enviaram um choque de luz, pulsando e empurrando a escuridão para longe. Cada palavra falada, cada promessa não quebrada, cada momento de amor dela e de seus irmãos disparava a energia imensas da luz. "O amor é mais forte que a dor!" gritaram em uníssono. A sala explodiu em uma luz deslumbrante, como se o próprio universo estivesse respondendo à verdade que finalmente se libertava. E assim, a criatura fez o que poderia ser descrito como um último grito, uma manifestação de todas as sombras que se foram. A escuridão implodiu em si mesma, arrastando consigo os lamentos e as dores que foram acumuladas por anos. Ao mesmo tempo, o chão sobre os pés dos irmãos começou a se estabilizar e as sombras gradualmente desapareciam. Imbuídos por uma sensação de libertação e de equilíbrio, Ana, Mateus e Lúcia se encontraram diante da saída, o ar fresco entrando em seus pulmões. Eles estavam a salvo, mas o que seria do que haviam enfrentado? Façam o que é certo. Nunca esqueçam que a verdade é poderosa e vocês têm a força para enfrentar qualquer desafio. Uma voz ecoou pela sala. Era Alvin, mas desta vez não havia risada, não havia condenação, somente um aviso silencioso. Ana se virou para os irmãos. "Prometam que sempre seremos transparentes uns com os outros, que nunca deixemos a ignorância governar nossas vidas." "Sim", disseram os dois, em uníssono, e a promessa se firmou entre eles como um vínculo indestrutível. Enquanto atravessavam a porta, a luz do novo dia brilhava intensamente. A casa, que antes estava envolta em trevas, agora parecia respirar novamente, como se tivesse sido libertada de um fardo. Sombrio. Mesmo com o terror à espreita, Ana sentia que um novo capítulo começava. Sabiam que a jornada de enfrentamento nunca realmente terminava. Sempre haveria ecos do passado e desafios a serem superados, mas agora, como um trio inquebrável, estavam prontos para qualquer coisa. Ana sorriu. "Vamos para casa, juntos." E assim, respirando a liberdade que conquistaram com coragem e amor, eles se afastaram da sombra, mergulhando na luz, prontos para o que viria a seguir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe o like agora para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade. Comente suas reações e teorias sobre o final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.